Dentre as muitas tradições que eu, minha esposa e meus filhos gostamos de cultivar ao longo dos anos, está a de, no período do Natal, como esse que nós entraremos em breve, selecionar alguns textos da Palavra de Deus e juntos lemos, meditarmos e orarmos a respeito da pessoa e obra de Cristo em nosso favor. Eu sei que, como cristãos, nós temos a certeza de que Jesus não nasceu nesse período de dezembro, mas aqui está uma boa data para nós, mais especificamente, pararmos e relembrarmos, meditarmos no nascimento e na obra redentora de Cristo Jesus. E nessa tradição de selecionarmos alguns textos, um que invariavelmente eu desejo ler ali juntamente com eles, é o de Lucas capítulo 2, versículo 8 ao versículo 14, que pertence a um dos chamados Cânticos do Nascimento. Mais especificamente, aquele em que os anjos entoam um canto glorificando a Deus e exaltando a obra redentora de Cristo. E como presidente da Coalizão pelo Evangelho Brasil, eu quero compartilhar em nome do Conselho essa meditação a partir de Lucas capítulo 2, verso 8 em diante. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês como sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele demonstra seu favor. Esse é o terceiro de 4 cânticos que Lucas usa como seu argumento para falar sobre a expectativa messiânica que, dos autores do Antigo Testamento, aquela geração, nesse início de Novo Testamento, tinham a respeito do Messias, aguardando aquele por meio de quem Deus redimiria o seu povo e, ao mesmo tempo, estenderia a salvação a todos os povos, como na sequência o Cântico de Simeão nos lembrará. Existem alguns detalhes aqui nessa passagem que me chamam muito a atenção e que são extremamente importantes para nós, como coalizão, e são importantes também para todo o povo de Deus. Em que consiste o Evangelho? Preste atenção que no versículo 10, o anjo diz: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. A expressão traduzida aqui por trazer boa nova de grande alegria é literalmente euangelizo, de onde vem o nosso termo evangelizar. É como se o anjo estivesse evangelizando aqueles pastores. Não apenas anunciando uma mensagem como se fosse uma simples notícia, mas antes de tudo, apresentando uma verdade inequívoca de que naquela fatídica e belíssima noite o Salvador, o aguardado Messias de Israel, havia nascido. Isso me leva a entender de que o Evangelho não é simplesmente uma boa notícia, uma simples história, um conceito ou um evento, embora todos esses elementos estejam de alguma forma representados pela expressão traduzida por boa nova ou boa notícia. Mas antes de tudo, na anunciação do anjo, o Evangelho é uma pessoa, no caso, Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de Israel e de todos os povos. E por que é importante nós pensarmos ou entendermos de que o Evangelho não é simplesmente uma história, uma notícia, mas antes de tudo uma pessoa? Porque uma história não redime. Um evento ou uma simples menção conceitual a um personagem não salvam pessoas. Porque, na verdade, Cristo morreu na cruz por nossos pecados. É interessante que até por influência do próprio apóstolo Paulo, que tem em Lucas um companheirismo ministerial e teológico, Paulo vai nos dizer, ou nos lembrar, lá em 1 Coríntios capítulo 15, de que ele havia anunciado, pregado o evangelho aos coríntios. E o evangelho é pura e simplesmente Cristo morto por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, o evangelho é Cristo. Cristo é a boa nova de Deus para um mundo em pecado que necessita de um Salvador. Por quê? Porque essa humanidade não consegue se ver livre dos seus pecados por si mesmo.
Eu e você não somos capazes de, por nós mesmos, na melhor das nossas motivações ou interesses, nos vermos livres da condenação e da culpa que recaem sobre nós desde Adão. Por isso até que na genealogia de Jesus, no livro aqui, no Evangelho de Lucas, Lucas retrocede até Adão, porque esse Jesus veio cumprir aquilo que Adão não foi capaz. Esse Jesus, que na teologia maior do Novo Testamento é retratado como o segundo Adão, cumpre perfeita e definitivamente o plano redentor de Deus. Então esse cântico aqui, esse episódio na narrativa de Lucas nos lembra que o Evangelho não é uma simples mensagem, que o Evangelho não pode ser reduzido a um simples conceito ou evento, mas é antes de tudo uma pessoa em quem há redenção, em quem há salvação. Por isso, diante dessa anunciação, aqueles pastores, uma multidão do exército celestial, irrompe em louvor a Deus cantando: glória a Deus nas maiores alturas. Que Deus seja exaltado, que Deus seja engrandecido em toda a sua dignidade, em toda a sua majestade, e paz na terra entre os homens a quem ele demonstra o seu favor. É interessante que no cântico imediatamente anterior, o cântico de Zacarias, Zacarias termina dizendo que esse Jesus é o caminho da paz ao seu povo. Isso me lembra muito também o que o próprio apóstolo Paulo fala, que justificados mediante a fé em Jesus, temos paz com Deus. Porque apenas Jesus é capaz de nos reconciliar com Deus, desfazendo a inimizade, a indiferença, a alienação que existe entre nós e Deus por causa dos nossos pecados e condenação. Jesus é o caminho da paz. Então essa paz na terra, entre os homens a quem Deus demonstra o seu favor, só é por meio de Jesus. É interessante que nessa época do Natal, então se fala, sobre mensagens de paz, reconciliação entre pessoas, demonstração de generosidade com o próximo, altruísmo até mesmo para com aqueles que não conhecemos. Mas deixa eu te dizer algo. Nós cremos que apenas em Jesus há paz com Deus, porque Jesus é o novo e vivo caminho, aquele que é capaz de restaurar ou restabelecer um relacionamento de intimidade, de comunhão, de aceitação diante de Deus. E os anjos, diante daquela anunciação, relembram a todos aqueles pastores e a todos nós hoje, por meio desse relato, de que aqueles a quem Deus demonstra o seu favor só podem estar em paz com Deus, só podem estar em paz com Ele por meio de Cristo Jesus. O nosso pedido, como Coalizão pelo Evangelho Brasil, é que a paz de Jesus, expresso numa genuína conversão de cada um de nós, inunde em nossas casas, em nossas famílias, em nossas igrejas, de tal forma que possamos expressar com as nossas atitudes a salvação que já temos em Cristo. Esses são os votos da Coalizão pelo Evangelho Brasil, que todos nós temos o privilégio de partilhar como ministério na nossa nação. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja.